O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura sente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Pediram para Rui Barbosa escrever a respeito de amor, e a resposta dele foi exatamente a seguinte: depois que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 13, não há mais nada a se escrever a respeito de amor. Agora, é claro que esse texto fala para a gente a respeito de um conceito certamente mais elevado de amor. Não é esse conceito que muitas vezes a gente vê nas canções. Então há, claro, diferença entre o amor muitas vezes pregado, falado, esse conceito popular, e o amor que a palavra de Deus nos apresenta, esse amor divino. E aí, como eu disse aqui antes de orar, não é? Esse tema é um tema tão central, esse dom, essa capacidade que a gente chama de dom supremo, não é? É tão central e tão importante que Deus colocou ele na revelação aí entre 1 Coríntios 12 e 14, que são textos que falam dos dons espirituais. E esse, com certeza, é um dom mais precioso espiritual de todos, que é, na verdade, central em toda a Escritura. Por exemplo, quando Jesus diz qual devia ser a grande característica do discípulo dele, lá em João 13:35, ele diz assim: olha, nisso devem conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Essa deve ser a nossa grande característica, o que define a nossa identidade. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, estamos falando da essência de Deus, do que Deus é por natureza. Ou seja, o nosso conhecimento do amor, ele vai ser proporcional ao nosso conhecimento de Deus. Falar sobre amor sem trazer Deus para a conversa é falar sobre um conceito muito pueril, muito superficial, muito instável, muito fraco de amor. E a gente, como gente que conhece a palavra de Deus, é desafiado a considerar esse conceito mais elevado e profundo, não é? Os gregos definiam amor de 4 formas. Eles falavam a respeito do amor. Perdão, irmãos, eu perdi aqui a transparência. Filéu, de amigo, não é? O amor filo, a biologia usa muito, não é? Filéu. O conceito storge, que é o amor fraterno, que é o amor de irmão, que o irmão tem dentro de uma mesma família. O amor eros, entre um homem e uma mulher. E eles faziam alusão também a esse amor ágape, o amor perfeito. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse contexto, ilustrando aqui a diferença que a gente vê, por exemplo, aquele soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, né? Uma poesia muito bonita, e que ele diz assim: eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, é uma visão muito romântica e muito, vamos dizer assim, bonita, que toca o coração das pessoas, mas falando de um conceito de amor finito, de um conceito de amor circunstancial, que depende de certas condições. E esse amor ágape, por excelência, esse amor de Deus, é o amor que por natureza
impõe incondicionalidade, aceitar o outro como ele é. Isso não é natural para nós. A gente impõe condições naturalmente para aceitar o outro. Há muitos que casam com essa ideia muito firme: não, eu vou casar, mas assim que a gente casar, eu vou começar a pontuar algumas coisas que eu quero que ele mude, que ela mude. E casam com essa expectativa de que as coisas vão mudar, de que ele vai mudar a personalidade, o temperamento, o jeito de ser, as preferências. E a pessoa muitas vezes não muda. Impõe essas condições. E esse amor com que Deus quer nos ensinar a amar é um amor incondicional. É claro. É um amor com que Ele nos ama. Se Ele impusesse condições para nos amar, certamente nós não experimentaríamos o amor dele como nós hoje experimentamos. A outra característica fundamental do amor de Deus é a capacidade de esvaziar-se, sofrer prejuízos pessoais em prol do outro. O amor eros talvez não seja capaz de experimentar prejuízos pessoais em prol do outro. O amor filho tem suas limitações. Os amores que são conhecidos, os conceitos de amor gregos ou humanamente explorados filosoficamente. Mas esse amor, o amor supremo, o amor com que Deus nos quer capacitar a amar, é um amor também capaz de esvaziar-se, de se retirar do centro e de dar lugar à graça. Agora, queria fazer uma citação aqui muito importante dentro desse contexto, que é Filipenses 2, quando o apóstolo Paulo fala a respeito desse esvaziar-se. Ele diz assim: olha, a atitude de vocês, ele nem está falando de casamento, está falando da nossa atitude para com o próximo, para com as pessoas, deve ser a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que a devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A gente tem uma dificuldade enorme de se esvaziar, porque a gente se ama muito, a gente é apaixonado por si mesmo. Nós amamos e somos apaixonados pelas nossas ideias, por aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, não é? Por aquilo que trazemos de tradição familiar, muitas vezes. E com certeza esse apego e essa paixão que temos por nós mesmos, certamente vão ser motivo de conflito nas nossas relações conjugais. E o Evangelho nos propõe imitar Jesus no sentido de nos esvaziar desse apego e dessa paixão por nós mesmos. Isso nenhuma outra religião ou filosofia vai fazer. Não é? A gente estar disposto a se negar, a se doar, a abrir mão, a ceder. É óbvio, gente, que isso acontece dentro de um equilíbrio. Esse não é um desafio para um dos cônjuges, não é? Se um dos cônjuges aceita esse desafio e o outro não, aí há uma aberração em andamento, não é? Há um desequilíbrio. Há limites e fronteiras do respeito que não podem ser aceitas. A ruptura desses limites não podem ser aceitas. Então, voltando, continuando aqui. Então, agora, gente, se Deus, por exemplo, sabia que o homem ia pecar, por que Ele criou o homem com a capacidade de pecar? Não sei se você já fez essa pergunta. Tem gente que faz essa pergunta: Jonas, por que Deus criou o homem capaz de pecar se Ele sabia que o homem ia pecar? Ele é onisciente. É claro, gente, porque Deus não quis criar robôs, Ele quis criar seres capazes de responder ao amor. O amor impõe reciprocidade, e esse amor que Ele quer nos ensinar é um amor em que há resposta das duas partes. Perfeito amor se basta. Agora, tudo isso que a gente falou até agora aqui a respeito do amor e esse conceito que Paulo descreve do amor ágape, que é, vamos dizer assim, um desafio por excelência de todo cristão, é um desafio sobre-humano, não é verdade? A gente sabe tudo isso já. O difícil não é saber, o difícil é a gente trazer para a prática, é a gente conseguir praticar. Por quê? Porque a gente é caído, a gente tem uma natureza pecaminosa que faz a gente 100%, ou seja,
o conceito da depravação total. Todas as áreas da nossa vida foram afetadas pela queda, pelo pecado. De modo que até mesmo a minha capacidade de juízo perdeu o equilíbrio. Eu não sou capaz de julgar dentro da minha casa, muitas vezes, se eu estou certo ou errado, porque eu estou falando de modo condicionado pelo meu próprio pecado. Muitas vezes eu estou certo de que eu estou certo e posso estar errado. E vice-versa, muitas vezes. A gente enfrenta todo dia os desafios de se buscar viver esse amor ideal de Deus, que não é fácil, não tem se mostrado fácil. Se fosse fácil, a gente podia cancelar o Papo Família, né? Mas por ser desafiador, a gente tem que trazer aqui para esse bate-papo, conversar sobre isso, falar sobre isso, abrir o coração e compartilhar experiências. Agora, a boa notícia é que Jesus veio para os doentes. Amém? Então, gente, tem pessoas que às vezes assumem uma posição de equilíbrio, de saúde, até essa expressão família funcional, eu acho perigosa, porque dá a impressão que algumas famílias são doentes, outras não, algumas são funcionais e outras não. E a verdade é que, do ponto de vista bíblico, teológico, todas estão doentes, todas são disfuncionais por natureza. Algumas bem menos disfuncionais, outras muito disfuncionais. Porque o pecado está ali, não são seres se relacionando conforme foram criados por Deus para se relacionar. São seres afetados pela queda, adoecidos pelo pecado. Mas a boa notícia é que Jesus disse: olha, eu não vim para gente que é saudável. Como assim, Jesus? Você não gosta de gente saudável, de gente certinha? Não, o que ele está dizendo, não existe gente certinha, não existe gente saudável, né? Existe gente que pensa que é saudável, e esses são os mais doentes de todos, né? Então, o que Jesus quer acordar para a gente é isso. Por isso, a igreja é essa comunidade terapêutica, esse grupo que busca junto, caminhar de braço dado, aprendendo um com o outro. Por isso, a comunhão cristã é algo tão central no ensino de Jesus dos apóstolos. Ontem eu conversei com um casal cujo casamento eu vou fazer em algumas semanas, e eu gosto sempre de conversar com os casais que eu estou acompanhando para casar e falar sempre: olha, talvez eu fale um monte de coisa aqui que vocês não vão lembrar depois, ou vocês já sabem. Então eu quero falar, como a gente tem pouco tempo, sobre o que mais importa. O que mais importa agora, para esse momento, é como é que está a relação de vocês com a igreja, como é que está essa rede social, a comunhão cristã. Vocês estão numa célula? Vocês têm amigos íntimos que vão olhar nos olhos de vocês e ajudar vocês e confrontar vocês? Vocês estão caminhando juntos ou vocês estão isolados? Porque há uma tendência em a gente ir se isolando da nossa própria família. Porque, é claro, depois que a gente tem filho principalmente, agora o tempo que sobra é ali dos filhos. E os anos vão se passando e a gente vai perdendo contato com amigos, porque a gente não tem tempo nem para si mesmo. Um amigo meu gostava de dizer isso. Minha mãe diz que eu não tenho tempo para ela. Ele respondia para a minha mãe: eu não tenho tempo nem para mim mais, né? E a verdade é essa: a gente não tem tempo nem para si mesmo, muito menos, muitas vezes, para pessoas que a gente ama, que a gente gostaria de estar junto, quem sabe comendo uma pizza numa sexta-feira à noite. Mas não tem como, porque a gente tem uma rotina familiar, a gente tem que fazer um programa com as crianças, tem que levar elas no circo do Tupetão, tem que levar elas no cinema para ver Pets, que está lançamento agora. E como o Felipe e o Hélida falaram aqui, a vida vai girando em torno dos filhos e a gente vai se isolando. Por isso, muitas vezes, nesse processo de isolamento, muitos casais vão adoecendo e de uma hora para outra, a gente que todo domingo vê esse casal na igreja de uma forma linda, sorrindo, exemplar, de uma hora para outra a gente fica sabendo que eles se separaram. E como assim? Esse casal que era tão feliz junto. Eu acompanhava a timeline do Facebook deles, era sempre uma foto sorrindo juntos, né? Porque ninguém tem acesso a eles estão isolados. Então, gente, é claro, isso é muito importante. Se a gente, é verdade que a gente é doente, que a gente está em tratamento, a gente precisa ficar junto, né, nesse processo. Então, como é que Jesus ensina a gente a pôr em prática esse amor? Como é que a palavra de Deus nos ensina? Então,
Primeira coisa importante aí nesse texto que eu vejo é que, mais que boas obras, precisamos do Espírito Santo. Ele começa falando a respeito do que o amor não é. E é interessante que ele fala, olha, a pessoa pode fazer coisas maravilhosas, falar a língua dos anjos, dos homens, pode fazer profecias, ter conhecimento da ciência profundo, mover montanhas com sua fé, pode ajudar os pobres, entregar o próprio corpo para ser queimado, pode ser um mártir. Mas se tudo isso não for feito com as motivações corretas, movidos pelo Espírito Santo para a glória de Deus, por mais que a vida e o casamento se salvem, tudo aquilo passa. Porque nada daquilo é de fato a experiência do amor. A experiência do amor verdadeiro só pode acontecer mediante o enchimento do Espírito Santo. Só o próprio Deus pode nos levar a conhecer essa experiência verdadeira de autonegação, de se esvaziar, de fazer das nossas relações familiares, relações saudáveis, relações em que o Evangelho é a base, em que a verdade está no centro, em que há transparência total, em que há saúde. Então, a gente precisa sondar as nossas próprias motivações e saber o que a gente tem feito, se a gente tem feito de fato para a glória de Deus e a gente tem sido inspirado por Ele. E aí, gente, se a gente de fato tem sido inspirado por Deus, é claro que a palavra dele vai guiar a nossa vida, não é verdade? A gente vai buscar no Evangelho, ou seja, essa mesma palavra que foi inspirada pelo Espírito de Deus, mesmo o Espírito que inspirou essa palavra, vai também ser um sólido fundamento para a nossa relação. Não é a minha justiça própria, não é a minha opinião, porque afinal de contas eu sou o líder espiritual da minha casa e eu tenho a palavra final em tudo. Não é a minha prepotência, mas é a palavra de Deus contra argumentos. Ou seja, a minha motivação é a glória de Deus, porque a minha vida é dele, porque se há mérito no que eu estou fazendo, no que eu estou exercendo dentro da minha casa, esse mérito é do Deus que tem agido na minha vida, no meu coração, que tem me convertido, que tem operado na minha vida, no meu coração. Em segundo lugar, o amor tem tudo a ver com a nossa postura diante do ser amado. Claro que se por um lado não basta ter atitudes, elas precisam ter as motivações corretas para não ser autoidolatria, para não ser glória de si mesmo. Ou seja, se por um lado é verdade que é importante eu me esvaziar e deixar o próprio Deus viver em mim, se esse Deus veio e habitou meu coração e vive hoje em mim, eu necessariamente vou demonstrar isso de forma prática, em atitudes práticas do meu dia a dia. Aí eu queria que você fosse lá para o verso 4 e lesse comigo do 4 ao 7 em voz alta, mas no lugar que tiver aí a palavra amor, você vai falar o seu nome, tá bom? Vamos fazer esse exercício? Toda vez que tiver a palavra amor, você vai ler junto comigo. Eu vou falar Jonatas, você vai falar o seu nome em todo lugar que tiver a palavra amor aí. Vamos fazer isso? Vamos lá, do 4 até o 7. Vamos ler? O Jonatas é paciente, o Jonatas é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O Jonatas não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Profetizaram? Tem que ser profecia isso, não é? Porque o desafio aqui é grande. Se a gente dá até medo.
Ou seja, o que ele está falando aqui é que amor não é esse conceito, vamos dizer assim, subjetivo. E a palavra de Deus não trata amor como um conceito subjetivo, que depende do ponto de vista. O amor é tratado como algo absolutamente prático, de ser trazido para a vida em atitudes muito práticas do dia a dia. Esse é o ideal de Deus. Tudo muda quando você muda, não é? Tudo muda quando você começa a agir de modo condizente com o Evangelho. A palavra de Deus, na verdade, ela é muito objetiva, muitas vezes muito mais objetiva do que subjetiva. Quando a gente vê lá no Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a Deus e os seus mandamentos obedecerem, bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Mas se você não obedecer, maldito serás, assim por diante. Ou seja, a bênção de Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso casamento não tem tanto a ver com o critério subjetivo de alguém lá atrás ter orado e pedido a bênção de Deus sobre a minha vida. Tem mais a ver com o que eu e você estamos fazendo todos os dias na nossa caminhada juntos como família. Isso, irmãos queridos, é um desafio que a palavra traz para nós. Ou seja, tudo muda quando eu mudo. Eu preciso repensar as atitudes que eu tenho tomado. Por outro lado, se eu tenho agido mal até aqui, sempre é tempo de eu me renovar diante de Deus. Sempre é tempo de eu falar: Senhor, está tudo errado. Esse orgulho natural do homem que não quer dar o braço a torcer, que não quer ceder, que não quer reconhecer, no Evangelho, esse que nasceu de novo e tem o Espírito Santo, não vão enfrentar problemas com isso. Eles vão estar dispostos a mudar, porque há uma predisposição do Espírito Santo no coração para mudança. E aí, gente, é claro, a gente experimenta essa lei da semeadura, da colheita, não é? Sobre a qual Paulo fala: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que você estiver plantando, você vai colher. Tem gente que quer colher uma família abençoada, um lar onde haja paz, e você não semeia isso. Estou falando da minha luta, do meu desafio pessoal. Eu preciso todos os dias orar. E eu oro quase todos os dias com meus filhos, muitas vezes repetindo as mesmas coisas: Senhor, Papai do céu, dá paciência ao papai, dá paciência à mamãe, dá sabedoria a gente para educar nossos filhos, dá a Marina e o Isaac, eu ando junto com eles, não é? Disposição de obedecer ao papai e à mamãe. Essa oração constante, essa invocação constante da bênção de Deus, é uma busca diante de Deus por corrigir o pecado que está sempre ali, tenazmente nos assediando. O princípio da ação e reação, ou seja, aquilo que eu semeio eu colho, aquilo que eu faço vai gerar uma reação, tanto aquilo que eu faço negativamente vai gerar uma reação negativa, como aquilo que eu faço positivamente vai trazer sobre eles bênção, vai trazer sobre o meu lar bênção e a paz de Deus. Então eu preciso parar e repensar o modo como eu tenho conduzido. Então, não, olha que inscrição: é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Agora não são os meus interesses, agora são os nossos interesses. Perdão, mas acho que eu pulei aqui, peraí. Eu pulei aqui. Estou falando já um pouco da frente. É paciente, ou seja, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitas vezes, o pastor Ricardo Barbosa, ele diz que às vezes isso não é muito romântico, mas ele já fez isso. Chegar para um casal que está casando e dizer: olha, há situações em que o amor não vai sustentar o casamento. Esse amor que vocês conhecem não vai sustentar o casamento. O que vai sustentar o casamento é o casamento. É o pacto que se fez diante de Deus. Porque do ponto de vista ágape de Deus, muitas vezes esse voto e esse amor consciente que se traduz em atitudes, vai decidir racionalmente pela fidelidade e pela permanência.
é paciente, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Por quê? Porque não é um amor volúvel e dependendo do momento, se eu estou me sentindo bem, se essa pessoa está me fazendo alegre, nesse momento eu estou com ela. Se ela não está realizando meus sonhos, então eu estou fora. Esse casamento para mim acabou. Então a gente precisa parar e pensar, será que a gente está conseguindo exercer esse relacionamento dessa forma? Tudo sofrendo, tudo crendo, tudo esperando, tudo suporta. Esse é o grande diferencial de um casamento realmente cristão. É um grande diferencial que os nossos casamentos devem trazer. É triste quando a gente vê que a estatística de divórcios de cristãos é a mesma de não cristãos, não porque cristãos são superiores a não cristãos, mas porque o que isso evidencia é que não tem havido, muitas vezes nas relações, o diferencial da fé, de uma fé que não está perseguindo a sua realização humana e temporal, mas uma fé que está perseguindo, de fato, coerência com a verdade eterna, que Deus promete salvação para quem viver e obedecê-lo. Então, a gente vive na era do descartável, isso é falado muito, as relações se tornaram descartáveis, muitas sessões de terapia são feitas para tratar relacionamentos mal conduzidos, mal terminados, onde não havia amor. Muita gente está adoecendo porque foi descartada ou porque descartou e o coração secou, atrofiou, né, como a gente falou no domingo passado. Então a gente está aqui, gente, para ir contra essa tendência natural do homem de descartar, de virar a página, da relação. A gente está aqui para resistir, e esse é um diferencial da nossa fé. Não procure os seus interesses. Agora sim, aprende que agora não sou mais eu, são os nossos interesses, não é? Perdão, irmãos, eu estou falando com essa voz assim, tudo, estou me sentindo, estou suando aqui sem parar, porque eu estou gripado, já no terceiro dia de gripe. Falei, não, eu vou lá, eu quero mesmo. Dá até ter um copinho aqui, eu não quis interromper. Então, e esse termo que se usa muito, né, no meio da psicologia, talvez, né, incompatibilidade de gênios. Uma vez eu vi um pastor falar uma coisa que eu gostei muito, eu concordo com ele. Né? Vocês já conheceram dois seres humanos compatíveis? Não existem dois seres humanos compatíveis. Então, todos os gênios são incompatíveis. Então, a grande questão aqui é a gente entender isso de forma madura. Esse levantamento de argumentos desse tipo só fazem alimentar uma percepção imatura, idealizada do ser humano. A pessoa não está procurando um relacionamento real, concreto, em que tem dia que eu não estou amando, não estou apaixonado, que eu não quero ver a cara daquela pessoa, não é? Não, ela está alimentando um relacionamento idealizado que todo dia vai estar tudo bem, tudo mil maravilha, essa pessoa vai trazer café da manhã para mim na cama, e a gente vai no cinema à noite, e a vida é um mar de rosas, não é? Então a gente precisa acordar para isso e não permitir que esse conceito pueril de relacionamento seja adotado, né, na nossa prática. Então é bondoso, ou seja, há uma intencionalidade de agir com bondade, de fazer o bem para o outro. É uma bondade intencional, a pessoa está empenhada em fazer o bem. Não inveja, a versão antiga dizia, não arde em ciúmes, não é? Não se vangloria, não se orgulha. Aqui eu acho que as mulheres podem até ter o seu grau de orgulho, mas a gente que é homem, com certeza tem uma fortaleza de orgulho muito maior, né? Uma dificuldade de abrir o coração, de reconhecer, de dar o braço a torcer. E esse é um exercício constante que eu vejo na minha vida. Eu sei disso, já tem 20 anos. Mas até hoje, de vez em quando eu falo, olha como eu estou sendo orgulhoso. Realmente, eu preciso reconhecer isso. Eu preciso ser confrontado com essa minha tendência orgulhosa de achar que eu estou certo sempre, de que a minha forma de enxergar é a forma correta de ser na vida, não é? Então, não maltrata, não se conduz inconvenientemente. Na última
Visão, não se ira facilmente, não se exaspera, não guarda rancor, não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Muitos relacionamentos acabam porque não há transparência, não há verdade. A gente já conheceu casais, por exemplo, que o outro não tem acesso ao Facebook, não tem acesso, não tem senha de Facebook, não tem acesso a conta bancária, tudo é meu, o que é meu, você não entra nesse mundo, e não há esse compartilhar de vida pleno, não há uma transparência completa, e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, agir de modo transparente, verdadeiro, segundo o Evangelho, que é capaz de nos libertar da prisão do pecado, é a verdade. Conhecerão a verdade libertará.